E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado depois de um tempo. Hoje a gente está de volta para continuar a nossa série de aberturas. A gente vai ver mais uma variante na abertura escocesa, que é a escocesa clássica. Essa é uma linha bastante cheia de teoria, tem muitas variantes diferentes, várias posições onde os dois lados têm muitas opções. E aí isso acaba gerando uma árvore de variantes bastante grande, né? O que ia fazer com que esse vídeo ficasse bastante longo. Só que no meu último vídeo de teoria de aberturas, eu recebi um comentário citando que eu estava falando um pouco mais rápido e explicando um pouco mais acelerado do que eu costumava fazer. E isso foi proposital, eu não esperei que alguém ia notar isso, mas eu estava tentando falar um pouco mais rápido para conseguir cobrir mais variantes no mesmo vídeo e não ficar um vídeo tão gigante que ninguém vai ter tempo de assistir. Só que com isso em vista, eu acabei achando que não vale a pena. Então, nesse vídeo eu decidi fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Eu escolhi menos variantes, eu tentei tratar só do que é realmente essencial e das linhas principais, para que eu possa ter mais tempo de explicar e aí falar um pouco mais devagar e cobrir cada detalhe em cada uma das variantes. Óbvio que essa questão de equilíbrio nesse sentido é muito difícil de fazer. O ideal seria fazer um vídeo de 2 horas onde eu cubro tudo e bem em detalhes, mas ninguém ia ver esse vídeo. Então não faria muito sentido fazer, se nem vai ter público para isso, né? No YouTube, vídeos longos tendem a não se sair tão bem. O meu canal tem uma média de duração de vídeos muito alta. Então eu tô mencionando isso antes desse vídeo começar, só para vocês estarem cientes de quais tipos de concessões assim eu tento fazer nesses vídeos para tornar o meu conteúdo tanto educativo quanto não tão difícil de consumir ou assistir assim. Eu gostaria bastante de receber feedback de vocês nesse sentido. Se vocês têm alguma sugestão de melhoria, de um formato diferente para fazer, deixa nos comentários, eu tô sempre lendo, como eu falei, e eu levo essas coisas muito em consideração. Então, com esse pedaço de comentário aí fora do caminho, vamos pro que interessa agora, que é a teoria de aberturas, né? Então, a gente tá na abertura escocesa, que acontece depois de E4 e E5, cavalo F3, cavalo F6, e aqui o branco joga D4, né, já quebrando a atenção no centro e imediatamente oferecendo essa troca de peões. Se você não é muito acostumado com qual é a ideia principal por trás dessa abertura em geral, eu vou deixar aqui no card o link pro vídeo de introdução à abertura escocesa que eu já fiz, e aí se você quiser ver as ideias principais da abertura em todas as variantes, basicamente é lá que você vai encontrar. Aqui a gente vai tratar mais da ideia por trás da variante específica, que é a clássica, que a gente vai ver, que acontece depois de ED4, cavalo D4, e agora o preto segue com bispo C5, né? Essa é a variante clássica. E a ideia desse lance é bastante simples. A gente está só desenvolvendo uma peça e ao mesmo tempo colocando mais pressão no cavalo de D4. Desse modo a gente força o branco a tomar uma decisão que responde a esse ataque de alguma forma, né? Porque agora o cavalo está no ar e a gente vai ver 3 possibilidades para o branco aqui, 3 maneiras de lidar com esse ataque. Essas 3 variantes envolvem ou trocar o cavalo que está sendo atacado, ou mover o cavalo do quadrado que está sendo atacado, ou defender o cavalo que está em D4. A linha principal continua com o lance que defende o cavalo, que é esse bispo para E3 aqui. E os outros 2 lances que a gente vai ver são os que movem o cavalo ou para B3, ou que troca o cavalo pelo nosso em C6. Como sempre, vamos começar vendo as variantes alternativas, as que são menos populares, e depois a gente entra na linha clássica. Então vamos ver primeiro essa que é a variante Potter com o lance cavalo para B3. Então a ideia aqui é basicamente salvar o cavalo que está atacado e devolver o tempo no bispo, né? Porque agora o cavalo move e ataca o bispo em C5 de volta, que está indefeso, tanto que o lance principal aqui é voltar o bispo para B6. E esse lance é bastante interessante, né? Ele faz uma pequena concessão de posicionamento, de certa forma, porque a gente vai ver que a longo prazo esse cavalo em B3 não está tão bem posicionado assim. Ele está meio que fora do jogo na ala da dama e você já vai ter o outro cavalo em C3 que vai estar controlando o quadrado mais importantes na ala da dama, né? Então, a longo prazo, esse cavalo fica meio que sem jogo. Só que nesse sentido de devolver o tempo no bispo, até funciona o lance, né? Não é como se fosse um lance ruim. Dava pra continuar aqui com o cavalo C3 agora, como eu falei, segue desenvolvendo, o preto joga cavalo F6. E aqui, depois de dama pra E2, que é o plano principal, né? A gente vai ver, parece um lance meio contra-intuitivo, mas a ideia do branco aqui é que ele quer tirar as peças da ala da dama primeiro, para depois fazer o roque longo e aí tentar construir um ataque na ala do rei, que é onde o preto costuma fazer o roque. Tanto que nessa posição o lance principal é fazer o roque curto para as pretas, e aqui o branco segue com o bispo para G5, como eu estava falando, ele quer tirar as peças da ala da dama para fazer o roque. E aí a gente vai chegar numa posição de roque em alas opostas, o que dá bastante oportunidade para um jogo tático, né? Um jogo de ataque, os dois lados vão estar tentando dar checkmate. Aqui, inclusive, imediatamente o branco já tem uma ameaça, porque ele cravou esse cavalo aqui, a dama, agora ele já pode tentar aumentar a pressão nessa peça jogando o cavalo para D5. Só que a gente tem como prevenir isso, né, não dando tempo para o oponente construir toda essa manobra de peças. A gente joga H6 imediatamente com o tempo no bispo, e depois de bispo para H4 dá para jogar A5. E aí você vai ver que esse lance é bastante temático em muitas dessas posições onde o cavalo vai parar em B3. Você deve até conhecer de algum princípio no xadrez que menciona que cavalos nesses quadrados de
B3 ou G3 ou G6 ou B6 podem ser explorados com um ataque de peão de flanco, né? Dá pra jogar A4, A5 ou A5, A4 ou H5, H4, você entendeu a ideia, né? Que é avançar um peão da extremidade, um peão de torre para atacar esse cavalo. Tanto que o branco não permite isso aqui, ele joga A4 para prevenir o avanço do peão. E agora a gente pode seguir trazendo as nossas peças para o jogo, né? Dá para jogar cavalo para D4 aqui, que vem com tempo na dama e oferece essa troca pelo cavalo de B3. O branco não costuma trocar imediatamente, ele mesmo tomar, né? Ele costuma mover a dama para D3 e aí deixar para agente de pretas tomar em B3. A ideia é que se ele tomar aqui imediatamente em D4, depois de bispo D4, essa posição não é tão difícil de jogar de pretas, é quase que um atalho para equalização ou uma posição até um pouquinho melhor para o preto. Porque aqui o branco pode seguir com o plano dele de fazer o roque longo, beleza, mas depois de bispo C3 e BC3, a quantidade de material no tabuleiro está diminuindo bastante e com essa diminuição da quantidade de material também diminuem as chances de um ataque grande para o branco e de uma vitória para o branco, né? A chance de um empate estão aumentando conforme a gente chega no final, no qual o branco tem essas debilidades estruturais aqui. Um lance simples como o dama para E7 já consegue até provar uma pequena vantagem para o preto, porque o peão E4 está no ar, e existem essas ideias de dama para A3 com cheque batendo nesse peão aqui. Então, tomar em D4 aqui não é a melhor opção, é melhor você mover a dama e permitir ao preto tomar com o cavalo por B3, depois de CB3, a gente joga C6 de pretas aqui com a ideia de jogar D5 e aí liberar as peças, né, tomando o espaço no centro. Então aqui a gente vai parar, essa é a posição temática que você provavelmente precisa conhecer. A ideia, como eu estava falando de pretas aqui, é jogar D5 e liberar as peças, né, e a ideia para as brancas é fazer o roque longo e tentar atacar na ala do rei e criar alguma coisa contra o rei preto. Então essa foi a variante Potter com cavalo para B3. Vamos ver a segunda opção alternativa, que é essa de resolver o problema do cavalo estar no ar, trocando pelo cavalo em C6 com cavalo por C6. Então essa é outra tentativa bastante interessante que o preto tem, que leva a uma posição assim na qual o branco não... O branco tem, desculpa, eu falei o preto, né? Que leva a uma posição na qual o branco não tem uma vantagem tão grande. A linha principal provavelmente assegura uma pequena vantagem um pouquinho maior para o branco. Mas ok, continua sendo um lance perfeitamente razoável e até tem a chance de, se o preto não souber o que ele está fazendo aqui, ele fazer um lance meio impreciso, como tomar com o peão imediatamente, né? Não que seja um lance ruim, só que a melhor continuação, que evita de fazer até pequenas concessões para o preto aqui, é jogando com dama para B6, tanto que essa variante costuma ser chamada de variante do intermezzo, né? Do lance intermediário, porque em vez de recapturar o cavalo, primeiro a gente joga dama F6, ameaçando o checkmate em F2, e só então, depois de o branco defender contra o mate, com dama para D2, que é o lance principal, também tem dama F3, mas a gente não vai explorar isso porque não me parece um lance muito razoável no nível intermediário, né, que é o nível para o qual esses vídeos são mais focados. Então a gente vai ver só dama para D2 mesmo, que defende contra o checkmate em F2 aqui, e só agora a gente recaptura, né, com D por C6. Você pode ter imaginado que a ideia de dama F6 com tempo em F2 fosse depois recapturar com a dama, mas na verdade, se a gente fizer isso, beleza, a estrutura de peões fica intacta, mas a dama vai estar muito mal posicionada em C6. É melhor você tomar com o peão de D, permitir essa pequena concessão, né, que é ter esses peões dobrados na coluna C aqui, mas ao mesmo tempo manter a dama bem posicionada em F6 e liberar a diagonal para esse bispo poder ser desenvolvido. E aí você pode estar se perguntando, né, se a gente já ia tomar com o peão mesmo, por que jogar a dama para F6 primeiro? Por que não tomar D por C6 aqui imediatamente, né? A ideia é que, como a nossa dama aqui ainda está em D8, se a gente tomar com o peão de D, aí permite ao branco essa variante tomando em D8, e aqui a gente vai ter que tomar de volta de rei, e esse é um final empatado, mas que a gente sabe que o único lado que tem chances de ganhar aqui é o branco, pelo simples fato de que é o branco e ele move primeiro, né? Então o final é igual, você vai estar de pretas aqui jogando por um empate mesmo, o que não é nada agradável, né? Essa variante já foi jogada, mas quase todas as partidas são empates a partir daqui. Então é melhor você jogar essa variante do intermédio, se você quiser jogar por uma vitória de pretas, né? Que é o que eu imagino, colocando a dama F6 primeiro e só então tomando... Ops, me confundi nas variantes aqui. Ele foi para a linha principal, né? Tô falando da linha depois de cavalo C6, dama F6, de novo, cavalo C6, dama F6, e agora, depois de ele defender contra o mate, a gente toma com o peão de D e abre a diagonal para o bispo. Então aqui vamos ver um pouco mais fundo na linha, né? Dá para jogar cavalo para C3, desenvolvendo uma peça. Agora bispo D4 é o lance que eu recomendo. Depois de cavalo C3 tem vários lances que você dá para jogar. Se você for olhar no livro de aberturas aqui, tem muitos lances que já foram jogados numa quantidade razoável de vezes, né? O lance principal é bispo para E6. Também existe cavalo E7 aqui, que é o segundo mais jogado, e o terceiro mais jogado é esse bispo para D4. Então você pode estar se perguntando por que eu decidi
decidi mostrar o terceiro e recomendar essa linha. Então eu estudei as três quando eu estava preparando para fazer esse vídeo, até algumas outras que são menos populares também, em busca de uma linha que eu considerasse razoável de recomendar para você jogar como um jogador, né, intermediário. Como eu estava falando, esse é o foco para esses vídeos. E essa linha principal com Bispo para E6 eu não achei muito interessante, porque ela leva em grande parte a um final ou até um meio jogo no qual as pretas não tem quase nenhuma chance, sabe? O preto tá ali jogando por um equilíbrio, né? Por uma posição igual, e aí as partidas são quase todas, se não todas, né? Em algumas variantes mesmo, todas as partidas são ou empates ou vitórias pro branco. Então eu me senti meio assim, por que recomendar uma linha que é tão difícil de jogar e de ganhar de pretas, né? Lógico que esses resultados que eu tô mencionando são em partidas de alto nível, no qual é muito mais difícil ganhar de pretas contra jogadores tão bons. Mas aí eu levei isso em consideração e eu percebi que esse lance bispo para D4 aqui é, na verdade, bastante interessante do ponto de vista de criar chances para si mesmo de pretas num nível um pouco mais intermediário, onde o oponente está mais propenso a cometer imprecisões e erros, né? Não jogar os melhores lances. Então vamos lá, vamos ver qual a linha que acontece depois desse lance bispo D4 e qual a ideia do lance, né? Primeiramente, é bastante óbvio que a gente está colocando pressão no cavalo em C3. A gente não está ameaçando tomar ele imediatamente, porque o lance principal aqui, inclusive, é bispo D3. A gente não toma o cavalo, mesmo que isso arruinasse na estrutura de peões do branco, porque no final das contas, se a gente trocasse tudo, ele ia ficar com peões dobrados na coluna C. Mas isso não compensa pela simplificação para um final e também pela troca do nosso bispo escuro, né? Que é uma peça muito boa, e a gente ia perder o par de bispos, né? O branco ia ser o único que tem um bispo escuro na posição. A ideia aqui é só continuar desenvolvendo e manter a possibilidade de capturar, né? Manter a pressão, digamos assim, no cavalo. A gente joga cavalo para E7 aqui. Aí o branco pode fazer o roque e a gente segue o plano para esse cavalo, que é manobrar ele daqui para cá, que é um tipo de manobra bastante comum em várias posições, várias aberturas, nas quais a dama acaba indo parar em F6. O cavalo faz essa manobra para vir parar em G6, né? E agora, depois de cavalo para E2, que é um lance interessante, né? Volta o cavalo com o tempo nesse bispo e tenta reposicionar o cavalo em F4. Essa é a próxima ideia. E aqui, como a gente não quer ceder o bispo, a gente vai voltar ele para B6 e depois de cavalo F4 existe a possibilidade de capturar, mas não é necessário. Você pode também negar a troca com o cavalo para E5 e aí atacar esse bispo, que é um lance que eu considero melhor. Aí o bispo aqui volta para E2, o branco também não quer ceder o par de bispos dele, né? E depois de o preto fazer o roque aqui, a gente chega numa posição equilibrada que eu achei bastante interessante, né? E que dá chances razoáveis de pretas. Então essa é a linha que eu recomendo que você jogue contra a variante das trocas, né? A variante do intermezzo, que é essa quando o branco joga cavalo por C6 depois de bispo C5. Agora que a gente já viu essas duas linhas alternativas, vamos para a linha principal, que é a última que a gente vai ver, que segue depois de bispo C5, com o branco jogando bispo para E3 e protegendo o cavalo. Então aqui, assim como na variante das trocas, o lance principal é dama para F6, e a ideia é colocar mais pressão no cavalo em D4 de novo, e o branco defende com C3. E aí a gente já tirou algumas peças com o tempo, né? O branco já fez algum desenvolvimento também para defender o cavalo. Agora a gente tem que trazer o resto das nossas peças para o jogo. A gente começa com o cavalo para E7, desenvolvendo o cavalo e preparando para fazer o roque curto, que é bem mais comum nessas posições. Apesar de que tem alguns planos que eu cheguei a ver nas variantes aí, nas quais o preto joga B6, bispo B7 e faz o roque longo, que é uma ideia muito interessante. A gente não vai explorar nesse vídeo, mas eu recomendo que, se você quer um plano bastante agressivo, né, dá uma olhada nessa possibilidade de seguir fazendo o roque longo, porque o branco também costuma fazer o roque curto, aí ia gerar um plano bastante interessante de ataque alas opostas, né? Mas a gente vai ver algo um pouco mais conservador aqui. O branco joga com bispo C4 nessa posição, que é mais comum, e aqui a gente pode atacar esse bispo, né, prevenir o branco de ter uma peça tão ativa, jogando o cavalo para E5 com o tempo, e aí força a peça dele a voltar. Mas não é necessário que você jogue cavalo para E5, existem outras possibilidades depois de bispo C4 aqui. A gente não vai ver muitas, como eu falei, o foco desse vídeo é talvez tentar ir um pouco mais em detalhe em menos variantes, só que a gente vai ver mais uma que é uma recomendação que eu também achei muito legal nessa posição, que é a de jogar de um modo um pouco mais conservador, talvez, fazendo o roque, não imediatamente ganhando esse tempo no bispo. Aqui o branco faz o roque também, né, não tem lance mais intuitivo que esse, e a gente vai seguir desenvolvendo com o bispo para B6. Pode parecer meio que uma perda de tempo, né, mover o mesmo bispo duas vezes, mas é bastante prudente, digamos assim, que você volte esse bispo para um quadrado no qual ele está defendido, né? Porque existem certas possibilidades táticas enquanto esse bispo estiver no ar aqui e esses bispos estiverem se olhando. Então aqui o branco segue desenvolvendo, ele joga cavalo para A3, é o lance mais comum.
Também daria para jogar cavalo D2, né, se você acha um lance mais natural, e depois manobrar o cavalo para F3, mas esse lance aqui é bastante interessante com a ideia de colocar o cavalo em B5, e é o mais jogado também. Então aqui a gente joga dama para G6 de pretas, alinhando algumas possibilidades de ataque, né, tanto que em algumas posições a partir daqui existe o plano de jogar H5, H4, H3, e numa ideia muito brutamontes tentar dar mate no branco, mas esse não é o plano mais preciso, digamos assim, apesar de que pode dar certo, né. A linha mais comum aqui continua com o branco trocando agora com o cavalo por C6 e depois de DC6 também torre E1, preparando para defender esse peão indiretamente, né, com a tática, porque agora se você tomar de dama, aí esse descoberto movendo o bispo aqui vai ser muito arriscado, não dá para tomar. Então a gente segue desenvolvendo o bispo para G4, aproveitando que agora depois dessa recaptura a diagonal ficou aberta, com o tempo na dama, meio que força o branco a jogar F3, agora a gente vem com esse tempo com torre G para D8, e só depois de dama para E2 a gente move o bispo de volta, e também oferece essa troca por esse bispo claro do branco aqui. O branco pode capturar, em cujo caso a gente iria recapturar com a dama para preservar esse peão aqui em F7, mas é mais comum que ele jogue torre de A para D1 e aí tente também contestar o controle, né, da coluna D, que é bastante importante nessa posição. Então essa é a posição que você pode esperar chegar depois dessa linha alternativa que eu falei, que segue depois de bispo C4, quando o preto só faz o roque mesmo. Mas o lance principal, talvez o mais ambicioso, seja jogar cavalo com E5 e aí trazer essa peça para o centro com o tempo no bispo do branco. Vamos ver o que acontece a partir dessa variante então. Aqui o branco costuma voltar o bispo para E2, né? Você poderia ter considerado a ideia de bispo B3, também existe, também pode ser jogado, mas costuma ser bastante útil ter o bispo em E2 no controle desses quadrados claros aqui que o cavalo já está mirando, né? Então esse é o lance mais comum. Depois de bispo E2 a gente segue dama para G6, batendo no peão em G2 e aí roque para defender o peão e D6. É o melhor lance que defende, né? Estabiliza essas duas peças no centro e ao mesmo tempo abre para desenvolver esse bispo para algum lugar ao longo dessa diagonal. O branco aqui costuma seguir com F3, que além de defender permanentemente esse peão em E4, meio que é um lance útil no sentido de que estabiliza totalmente o centro do branco. Agora a gente segue o nosso desenvolvimento fazendo o roque e depois de cavalo para D2. Fui fechar a porta porque o som da chuva estava começando a fazer muito barulho, a iluminação deve ter mudado um pouquinho, mas espero que não tenha problema. Como eu estava falando, né, depois de F3 a gente faz o roque para colocar o nosso rei em segurança e depois de cavalo para D2 desenvolvendo a última peça menor do branco. Agora dá para jogar D5, já que as nossas peças já estão desenvolvidas, e tentar liberar um pouco mais de espaço no centro, né, e ganhar um pouco mais de atividade para as nossas peças, digamos assim. Pode parecer meio contraintuitivo jogar D6 depois de D5, mas a diferença é que se você tivesse jogado D5 imediatamente lá atrás, né, em vez de D6, o branco ia ter um lance bastante chato, né? Então digamos que depois do roque, em vez de D6, como eu estava falando, você já tentasse jogar D5 direto, aí o branco pode jogar bispo H5, e é um lance meio chato de lidar, né? Tá batendo na sua dama, existe a possibilidade de bispo G4 aqui, eu suponho, né? Contra-atacando a dama do branco, mas essa posição aqui é no mínimo desconfortável, eu diria. Eu acho mais prudente seguir na linha principal, depois de roque D6, F3 roque para as pretas e cavalo D2, é só agora jogando D5. O branco costuma jogar rei H1 aqui, que é um lance bastante útil, pode parecer meio estranho, mas é útil tirar o rei dessa coluna e ao mesmo tempo dessa diagonal como profilaxia para o futuro, né? Aqui a gente pode trocar no centro com D por E4 e depois de F4 seguir com bispo G4, é disso que eu estava falando, né? Esse avanço no centro acaba liberando um pouco mais de quadrado para as nossas peças. Antes G4 não era disponível quando o peão estava aqui, agora é. O lance mais comum para as brancas aqui é bispo F4 e depois de bispo por E2, dama E2, trocando um pouco de material, dá para jogar bispo D6, defendendo o cavalo, e torre de A para D1, torre de A para D8. E a gente chega nessa posição que já tá bastante fundo no meio jogo, né? As peças todas já foram desenvolvidas, já tem bastante tensão no centro do tabuleiro. Por isso, é aqui que a gente vai parar. Eu recomendo que você explore, se você quiser realmente jogar essa abertura, explore essa posição em mais detalhes e algumas outras posições que eu mostrei nesse vídeo também. Essa é uma posição bastante equilibrada, né? Eu diria que os dois lados têm chances muito parecidas aqui. Por um lado, o branco tem essa pequena fraqueza estrutural com um peão isolado em E4, mas para compensar ele tem muita atividade com esse bispo aqui olhando para o centro, esse cavalo muito bem posicionado. Esse aqui ainda não tá tão bom, mas ele pode vir para F3, onde vai ser trocado por essa que provavelmente é a melhor peça do preto, ou até daqui para C4 com a mesma ideia, né, de trocar
pelo Cavaleiro 5, que é a melhor peça do preto. Então é isso, essas eram as variantes que eu queria mostrar nesse vídeo, eu espero que tenha ficado claro. Mais uma vez, se você tiver algum feedback, deixa aí nos comentários. Se ficou alguma dúvida sobre qualquer uma das variantes que eu mostrei, também deixa aí nos comentários, eu vou procurar esclarecer como eu puder. Eu espero que você tenha gostado. O próximo vídeo vai sair no intervalo um pouco menor, espero que, se não amanhã, no dia depois de amanhã. Possivelmente começando uma série nova aí no canal, então se inscreve e ativa as notificações se você não quiser perder isso. Mais uma vez, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.